na nossa leitura deste mês de junho. Quem lembra como chama que nós estávamos lendo? O Pequeno Herói da Holanda. O Pequeno Herói da Holanda. Muito bem. Qual o livro que nós tiramos? O livro da criança. O livro chama-se O Livro da Virtude das... O que, moçada? Crianças. Essa história que nós começamos a ler é uma história real ou imaginária? Real. Por que ela é uma história real? Porque aconteceu de verdade. Muito bem. Então a história chama-se mesmo? O Pequeno Herói da Holanda. O Pequeno Herói da Holanda. Vamos fazer isso, vamos fazer um retrocesso para podermos dar continuidade hoje à nossa leitura. Tudo bem? Tá. Como é mesmo o país Holanda em relação ao nível do mar? Ele é abaixo. Ele é abaixo do nível do mar. Muito bem. Por ser abaixo do nível do mar, o que é feito no país? Isso, uma muralha muito grande. Qual é então a função dessa muralha? Segurar Segurar a água do rio. Do mar. Muito bem. O que aconteceu então com o Peter? O nosso herói chama-se Peter. Peter foi onde, gente? Na casa do amigo dele, César. Ele foi na casa do amigo César. Quando ele esteve na casa do amigo Cego, ele ficou conversando com o seu amigo, não foi? E depois, ele tinha que voltar para casa, porque ele tinha que obedecer a ordem de quem? Sua mãe. Da sua mãe. Qual era a ordem da sua mãe? Chegar antes do escurecer. Muito bem. Então nós paramos aí. Tudo bem? Sim. E quando ele estava voltando para casa, o que ele ouviu? Barulho de água. Barulho de água. Qual foi a atitude de Peter? Segurar a água para não inundar. Colocar o dedinho. Muito bem. Então vamos lá. Posso começar? Sim. Correu tudo bem no início, mas logo escureceu, esfriou. O menino começou a gritar bem alto: socorro! Alguém veio até aqui. Mas ninguém ouviu e ninguém veio ajudar. Foi fazendo cada vez mais frio. O braço começou a doer e a ficar dormente. Ele tornou a gritar: será que ninguém vai vir até aqui? Mãe, mãe! Mas ela já tinha procurado pelo menino muitas vezes desde que o sol se fora, olhando pelo caminho do dique até onde a vista alcançava, e decidiu voltar para casa e fechar a porta, achando que ele havia decidido passar a noite com um amigo cego. E estava disposta a ralhar com ele no dia seguinte, por ter ficado fora de casa sem a sua permissão. Peter tentou assobiar, mas os dentes batiam de frio. Pensou no irmão e na irmã, na mãe e no pai. Não posso deixá-lo se afogar. Preciso ficar aqui até que alguém venha, mesmo que passe a noite inteira. A lua e as estrelas brilhavam, iluminando o menino recostado numa pedra junto ao dique. A cabeça pendeu para o lado, os olhos se fecharam, mas Peter não adormeceu, pois a toda hora esfregava a mão que estava detendo o mar e zangado. De certa forma eu vou aguentar, pensava ele, e passou a noite inteira ali, contendo as águas. De manhã, bem cedinho, um homem, a caminho do trabalho, achou ter ouvido um gemido enquanto passava por cima do dique.
inclinou-se na borda e encontrou o menino agarrado à muralha. O que aconteceu? Você está machucado? Estou contendo a água, gritou Peter. Mande vir socorro logo. O alerta foi dado imediatamente. Chegaram várias pessoas com pás e logo o furo ficou consertado. Peter foi levado para casa, ao encontro dos pais, e rapidamente todos ficaram sabendo que ele havia salvo as vidas naquela noite. E até hoje, ninguém se esquece do corajoso Peter, o herói da Holanda. Muito bem. E aqui então nós encerramos a nossa história do mês de julho. Que quer dizer o quê? Qual é o objetivo dessa história, moçada? Foi que mesmo Qual é o objetivo? que mesmo a gente estando errado, a gente pode ter vitória. Bem, se a gente só consegue as coisas quando nós o quê? Tá? Que a gente precisa o quê? Querer para conseguir. Adianta a gente sentar num lugar e ficar só esperando que as coisas aconteçam sem nós fazermos? Não. Então Peter, ele podia ficar olhando o buraquinho, gente? Se ele tivesse sentado e ficado olhando o buraco, Aí não dá. não dava, tinha morrido todos, inclusive ele e a sua própria o quê? Família. Muito bem. Certo? Então vamos lá? Vamos para as perguntinhas? Então vamos. Vai. 1, 2, 3. Eu vou fazer o seguinte, ó. Mesa 1, mesa 2, deixa virada para mim, porque senão eu não vou entender nada. 3, mesa 4, mesa 5. Então vamos lá. Posso começar? Sim. Todos lembram a regra do jogo? Sim. Sabem que quando uma equipe está falando, as outras não podem falar. Se a equipe falar, perde ponto. Qual é o objetivo do nosso jogo? Prestar atenção. Prestar atenção. E ver se vocês entenderam a história. Porque a gente lê por ler, adianta alguma coisa? Não. A gente tem que ler e tem que fazer o quê? Entender. Muito bem, então vamos lá. Equipe 1. Como é o país Holanda em relação ao mar? Abaixo do nível do mar? Eles. Equipe 1, como que é? Vai, querida. Abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar. Muito bem. Equipe 2. Equipe 2. Qual é o problema que não só a Holanda, como os países que ficam próximos têm por ficarem abaixo do nível do mar? Pode inundar. Podem ser. Os diques podem quebrar. Muito bem, excelente. Peter é o nosso herói, não é? Onde ele foi? Na casa do amigo César. Na casa do amigo cego. Eu vou tirar ponto dessa equipe. Lá. Não, tá. Ah, bom. Agora é quem? Deixa eu ler. Equipe 4. O que Peter ficou conversando com o amigo dele? O que Peter ficou conversando com o amigo dele? O que ele falou para o amigo dele? Que não podia mudar. Equipe 5, o que Peter falou? Sobre os diques que não podia. Não só sobre os diques, o que mais que ele contou? Sobre os diques se quebrasse barreirinha logo. Equipe 4, equipe 1, desculpa, equipe 1.
Qual foi o assunto de Peter para com o seu amigo Cedro? Ele contou seu caminho até a sua casa? Muito bem. Pega aqui, por favor. Equipe 2. Qual a recomendação que a mãe de Peter deu a ele? Pra ele voltar logo, que senão vai ele voltar antes do anoitecer. Muito bem. Equipe 3. O que aconteceu com Peter quando ele estava voltando para casa? Ele viu um buraquinho soltando água. Viu um buraquinho? Soltando água. Por favor. Equipe 4. Qual foi a atitude de Peter perante isso daí, de ter visto o buraquinho? Ele enfiou o dedo no buraco para ajudar. Muito bem. Equipe 5. Ele ficou sozinho a noite toda? Sim. Equipe 1. Vocês acham que ele teve medo ou ele enfrentou sozinho? Ele enfrentou sozinho. Ele enfrentou sozinho. Equipe 2. Quem encontrou Peter? Um homem que estava indo para o trabalho. Bem, qual foi a reação do senhor ao ver o Peter deitado, caído lá na muralha? Perguntou se ele estava machucado. Muito bem. Qual a resposta de Peter? Equipe 4. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Equipe 5. Qual foi a ajuda? Chamar os socorros para arrumar o buraquinho e levar ele até a família dele. Muito bem. E aqui nós encerramos. 1, 2 e 3 empataram, tá? Empataram, então vocês vão ter, ó, uma estrelinha para cada um. Parabéns pela equipe. Aqui, uma estrelinha cada um. Parabéns. E aqui, uma estrelinha cada um. Parabéns. Agora a estrela individual, tudo bem? Professor, você me ajuda a ver quem levanta o braço primeiro? Ajuda. Então vamos lá. É só aqueles dois? Quem, meu querido? É só aqueles dois? Agora individual, ó. Então o primeiro que levantar o braço, tá certo? Qual a relação que existe entre craquete, vamos lá. Qual é a relação que existe entre o título da história e a história? Você levantou primeiro. Que fala a mesma coisa. Qual é a mesma coisa? Que eles são o herói da Orlando. Muito bem. E aqui então nós encerramos a história do mês de junho. Quando vocês voltarem aí, vocês então terão outras histórias, outros títulos, porque nós estamos trabalhando com o quê? Quem lembra? Amizade. Amizade. Lembra as palavrinhas mágicas? Sim. Então nós estamos trabalhando com valor. Desculpe, com licença. Pronto, meu bem.